We don't know if he's got a gun on him or not. So my partner used his M26 taser. Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para 10 vezes em que figuras públicas foram presas por assassinato. We've got Sheriff's Department and LAPD and everybody outside. Nessa lista estamos analisando várias pessoas famosas e públicas que já foram presas por assassinato. Só para deixar bem claro, não estamos necessariamente dizendo que essas pessoas são culpadas. E se forem, isso também ficará claro. Nesse caso, serão incluídos desde que tenham sido presos sob suspeita. Qual dessas histórias você achou a mais chocante? Conta aqui nos comentários. Número 10. Suge Knight. He was a very brilliant businessman. Whatever his tactics might have been, whoever he had to step on to get there, his main objective was to just get there. At any cost. Esse executivo da música já esteve na vanguarda da gangsta rap. Ao cofundar a Death Row Records, Suge Knight ajudou a catapultar nomes como Dr. Dre, Snoop Dogg e Tupac para a fama, e por sua vez desempenhou um papel importante na comercialização do gênero. No entanto, Knight sempre teve uma reputação de técnicas de intimidação violenta e foi preso em várias ocasiões. Suge allegedly hands him a piece of paper without saying anything else about what's on it and says, "This is where we're going next if you don't sign it." And it's Eazy-E's mother's address in the suburbs, wherever he'd moved her. Em janeiro de 2015, Knight atropelou 2 homens após uma discussão no set de Straight Outta Compton, matando Terry Carter e ferindo o cineasta Clee Sloan. Ele foi preso pelo ataque e não contestou o homicídio culposo. People we've talked to said it looked like it was an intentional act. Knight's attorney confirming the mogul was behind the wheel of the truck, but saying it was an accident, that Knight was attacked by 2 other people and trying to escape. Knight está cumprindo uma sentença de 28 anos na R.J. Donovan Correctional Facility, de San Diego. Número 9. Robert Blake. Como ator, Robert Blake talvez seja mais lembrado por sua passagem de 4 temporadas em Barretta, da ABC, e por estrelar como Perry Smith em A Sangue Frio. I won't go. You'll go. What if I don't? Well then, honey baby, I guess I'll just have to kill you. Em 4 de maio de 2001, a esposa de Blake, Bonnie Lee Beckley, foi baleada e morta dentro do veículo de Blake, enquanto ele supostamente estava dentro de um restaurante italiano próximo. Blake foi preso e acusado da sua morte, já que um dublê aposentado chamado Robert Hambleton afirmou que Blake havia tentado contratá-lo como assassino de aluguel. Now you want to know what happened that night? I'm curious, yeah. No, you're not kidding. I am, because you were acquitted. I thought you said you researched all this, so you know what happened that night. Blake acabou sendo considerado inocente, resultando em algumas opiniões contraditórias do público. Alguns fãs comemoraram, enquanto o promotor público, Stephen Cooley, chamou o júri de incrivelmente estúpido. Blake foi posteriormente considerado responsável pela morte de Beckley em um processo civil e foi condenado a pagar $30 milhões à família dela. To this day I hate him. I'm still here. I'm still here. I didn't die in that box. You got it? I'm still here. Número 8. Phil Spector. Não é sempre que os produtores de discos se tornam famosos, mas Phil Spector é uma exceção. Conhecido por suas influentes técnicas de estúdio, Spector foi uma superestrela durante os anos 60 e 70, trabalhando com nomes como The Beatles e Tina Turner. He produced them all, but there are also many stories of his erratic behavior. He was abusive and controlling. Excuse me, camera. He had a habit of threatening people with guns. Spector tornou-se um recluso no início dos anos 80, mas ressurgiu em 2003 após ser acusado pela morte da atriz Lana Clarkson. Mr. Spector was just saying a lot of gibberish. I couldn't make too much of it out. And he made a statement, "Hey guys, this is just crazy. You guys got to come in and see this." Spector atirou em Clarkson dentro da sua mansão em Los Angeles na madrugada de 3 de fevereiro. Seu caso no tribunal televisionado acabou em um júri empatado e Spector foi libertado. The foreman felt Ms. Clarkson could have been ashamed or somehow despondent over the situation she was in that evening. Maybe she felt guilty about having had some kind of sexual encounter with Mr. Spector. Um novo julgamento começou em 2008 e terminou com um veredito de culpado, mandando Spector para a prisão por pelo menos 19 anos. Ele morreu enquanto cumpria sua sentença em 16 de janeiro de 2021. His legacy will forever be that of a convicted murderer who happened to write songs. Número 7. Gucci Mane. Conhecido por popularizar o gênero trap rap,
Gucci Mane lançou dezenas de discos, EPs e mixtapes ao longo da sua carreira, incluindo 3 álbuns com certificado de ouro. Ele também é uma figura pública bastante controversa e enfrentou inúmeras questões legais. Hey man, you think I'm gonna talk about that? I'm just asking. I'm just saying. I gotta ask everything. I'm just asking you. Yeah, I mean, we ask everything. We've seen it on news. Well, I don't want to talk about that. Sua acusação mais séria veio em maio de 2005, quando Mane foi preso pela morte de Pookie Locke. Em 10 de maio, Gucci Mane foi atacado por um grupo de homens enquanto visitava uma amiga. Depois de levar um soco enquanto seu amigo levava uma pistola, Gucci atirou em um dos homens em legítima defesa. O seu corpo foi encontrado mais tarde atrás de uma escola secundária. Ao saber do mandato de prisão, Gucci se entregou à polícia, alegando legítima defesa. A acusação de homicídio acabou sendo retirada. Número 6. Dog the Bounty Hunter. I am a lawman on a mission from God. When I say freeze, they know what I'm saying. Duane Chapman ganhou destaque ao capturar Andrew Luster, o herdeiro de uma fortuna de cosmético que fugiu para o México após acusações de violência sexual. Ele então recebeu seu popular programa Dog the Bounty Hunter, que durou 8 temporadas. Some people say, "Oh, you're a bounty hunter dog." I say, "No, brah, I'm the bounty hunter." Mas Chapman esteve do lado errado da lei antes de lutar por ela. Em 1976, quando Chapman tinha 20 e poucos anos, ele e um amigo foram comprar maconha de um traficante chamado Jerry Oliver. Enquanto Chapman esperava no carro, o seu amigo atirou e matou Oliver em uma briga. Apesar de estar do lado de fora, Chapman foi acusado de morte e condenado a 5 anos de prisão. Ele serviu 1 ano e meio. Número 5. Sid Vicious. What do you want? What are you looking for? He wants to be a star, man. I just want to have some fun, that's all. Nome verdadeiro Simon Rich, Sid Vicious é conhecido como baixista dos Sex Pistols. Ele é acreditado em apenas 2 músicas encontradas no único álbum de estúdio da banda, com a maior parte do trabalho de baixo sendo executado pelo guitarrista Steve Jones. Em 12 de outubro de 1978, a namorada de Vicious, Nancy Spungen, foi encontrada morta no Hotel Chelsea, de Manhattan. Ela foi esfaqueada com uma faca de caça, e Vicious, que alegou ter encontrado seu corpo, foi acusado da sua morte. To watch Sid Vicious, this hopeful, exuberant, enthusiastic teenager become such a fulcrum of hatred and condemnation, and then ultimately destroying himself and other people and becoming this murderer. It's a tragedy. Vicious deu relatos conflitantes sobre o que aconteceu. E a certa altura admitiu o homicídio, afirmando: "Eu a esfaqueei, mas eu nunca tive a intenção de matá-la." In the days after Nancy's death, Sid was racked with guilt over what he might have done and sliding into a deep depression. Vicious morreu de overdose de heroína antes de o caso ir a julgamento. Número 4. Oscar Pistorius. A disabled person running with able-bodied athletes on the biggest stage in the world. Incredible. Oscar is really big in global terms. Superstar Oscar Pistorius! Um proeminente atleta sul-africano, Oscar Pistorius competiu nas Paralimpíadas e nas Olimpíadas, ganhando ouro em Atenas, Pequim e Londres. Mas apenas 5 meses após o fim das Paralimpíadas de Londres, Pistorius matou a sua namorada, Reeva Steenkamp, atirando nela 4 vezes. Pistorius afirma que confundiu Steenkamp com um intruso. He's effectively admitting he shot an innocent person. That puts you in a tough spot legally. So I've got to believe that his best hope is for a lesser charge rather than an all-out not guilty verdict. Ele foi considerado culpado de homicídio culposo e condenado a 5 anos de prisão. No entanto, um recurso posterior anulou a sentença original e acusou Pistorius de homicídio. Segundo eles, não importava se Pistorius pensava que estava atirando em um intruso, pois ele falhou em emitir um aviso e atirou para matar. Ele foi posteriormente condenado a 6 anos de prisão, que mais tarde foi aumentado para 13. The accused has punished himself and will punish himself for the rest of his life far more than any court of law can punish him. Número 3. Aaron Hernandez. When this day began, Aaron Hernandez was a New England Patriots tight end. Tonight he is the defendant in a murder case. Tema de um documentário da Netflix, Aaron Hernandez já jogou como tight end no New England Patriots. No entanto, a sua carreira no futebol chegou a um fim abrupto em 2013, quando ele foi preso pela morte de Odin Lloyd. Lloyd estava ligado a Hernandez, pois namorava a irmã da noiva de Hernandez. Friends say the two men would often hang out, sometimes even talk football. But prosecutors say something went wrong, shifting their bond from cordial
to fatal. O motivo por trás do assassinato nunca foi oficialmente estabelecido, embora alguns acreditem que Lloyd sabia de informações pessoais que Hernandes queria manter em segredo. Hernandes também sofria de uma doença neurodegenerativa chamada de encefalopatia traumática crônica, e alguns acreditam que isso tem algo a ver com o crime. Independente disso, Hernandes foi considerado culpado de homicídio e condenado à prisão perpétua. Ele tirou a própria vida enquanto estava sob custódia. A sad and surprising twist in a once promising young life that went horribly awry. Número 2. Snoop Dogg. Um rapper que dispensa apresentações, Snoop Dogg tem sido uma figura proeminente na cultura pop desde o início dos anos 90. O seu álbum de estreia, Dogg Style, foi um enorme sucesso, alcançando o primeiro lugar na América e sendo certificado 4 vezes de platina. Since the album was released at midnight last night, at this store they've already sold 130 CDs and about 100 cassettes. It could be the hottest album ever. Get it before it's gone. Infelizmente, a gravação do álbum foi prejudicada por uma intensa batalha legal. Em agosto de 1993, Snoop Dogg foi preso depois que um membro de uma gangue chamado Philip Woldemariam foi morto perto do seu apartamento. Woldemariam foi supostamente baleado em um tiroteio, com Snoop supostamente dirigindo o veículo e o seu guarda-costas pessoal cometendo o tiroteio. Ele foi defendido pelo famoso advogado Johnny Cochran, e após um julgamento confuso, no qual a acusação foi repetidamente considerada desacatada, Snoop foi oficialmente absolvido. I'm curious, what was going through your mind at the time that the jury was reading the verdict? I left it in God's hand, Abby. That's why I looked so stone-faced. I didn't have no expressions, you know what I'm saying? It was all in her. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. Michael Jace, ator de The Shield, condenado por homicídio em 2º grau por matar a sua esposa. It happened in their Hyde Park home. Ray Lewis, jogador de futebol americano, é indiciado por homicídio depois que 2 foram esfaqueados. But the white suit Ray Lewis was wearing that night has never been found. Prosecutors suspected it was stained in the victim's blood and that someone took the knives and suit and threw them all away. Jim Gordon, o baterista do Derek and the Dominos, matou a sua mãe em 1983. Claudine Longet, artista pop dos anos 60, é condenada por homicídio negligente após matar o namorado. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. O.J. Simpson. This is the Los Angeles Criminal Courthouse, and just another frenzied day for the swarms of journalists feasting on the story of the decade. Nunca houve um caso de tribunal de celebridade como o de O.J. Simpson. Orenthal James Simpson had that shine. The sun hit him and there was this thing about him. Because he really was that great. Embora Simpson fosse um jogador de futebol popular, o julgamento o tornou um nome conhecido internacionalmente. A famosa perseguição do Bronco foi assistida por mais de 90 milhões de pessoas. Vários aspectos do julgamento se tornaram peças da história da cultura pop, e é sem dúvida o caso inocente mais famoso da era moderna. Enquanto Simpson foi julgado pelas mortes de Ron Goldman e a sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, ele foi absolvido em 3 de outubro de 1995. Muitas pessoas acreditam que a promotoria estragou o caso. E em 2016, uma pesquisa co-conduzida por The Washington Post e a ABC News descobriram que a maioria dos americanos acredita que Simpson é culpado. E aí, qual o caso mais chocante? Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.